Há 3 anos atrás, o ChatGPT revolucionou a indústria de IA. E não levou muito tempo para as coisas começarem a evoluir rapidamente. Novas IAs apareceram e algumas eram até específicas, como por exemplo o Midjourney, que trabalhava só com imagens. E nós fomos descobrindo que cada vez mais dava para trazer coisas da nossa vida para dentro da IA para ela fazer ou resolver para a gente. No meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer pesquisas para o meu canal do YouTube e para minha profissão também. Comecei a aprender coisas mais rápido, cortar caminhos através do ChatGPT e de outras IAs de texto. Só que aí vem um problema. Com essa especialização de cada uma dessas IAs, você acabava tendo que pagar um preço muito alto para ter acesso a tudo isso. Só que agora com o Minimax você tem uma IA que resolve tudo para você. É realmente uma IA multi-especialista que consegue fazer todo tipo de coisa, desde criar vídeos, criar imagens, textos, slides, planilhas, tudo que você precisa, essa IA consegue te entregar. E ela ainda tem um diferencial, que é o MaxClaw, que é o OpenClaw do Minimax. Eu vou te explicar já já o que é isso, porque tem muita gente que ainda não sabe. E tem um outro diferencial importantíssimo para essa IA. Ela aprende sozinha. E o que eu quero dizer com isso é que ela evolui sozinha com seu modelo M2.7. É como se ela fosse um estudante que escreve seu próprio livro, depois faz as suas próprias provas, corrige e fica mais inteligente. Tudo isso sozinha. Mas vamos começar a entrar nesse universo através do MaxClaw. Nos últimos meses a internet foi inundada com um tal de OpenClaw que todo mundo ali do meio está falando. Como a gente falou, a gente tem as IAs comuns, ChatGPT, Perplexity, entre outras, que são chats. Você conversa com elas, pede uma ação e elas te devolvem um resultado, seja um texto, uma imagem ou um slide. Enfim, ela fez ali algo que você pediu na hora. Com o OpenClaw, o que você tem é um assistente 24 horas por dia que faz coisas automatizadas por você. Por exemplo, eu posso pedir para ele, quando eu estiver dormindo, mandar uma mensagem para todos os meus amigos que estão no Japão dando bom dia. E ele vai entrar no meu WhatsApp e vai fazer tudo isso. Qual é a parte ruim? Tem gente que acha muito invasivo ele ter controle sobre o seu celular ou seu computador. E tem pessoas que acabam optando por ter um computador ou um WhatsApp dedicado só para isso. E tem muitas coisas legais que dá para fazer com isso. Se você já viu o filme do Homem de Ferro, lembra do Jarvis, aquela super inteligência artificial que tinha no computador, que controlava tudo do Tony Stark? Então, é mais ou menos isso. Dá para você controlar muita coisa na sua vida e otimizar muitos processos. E qual é o diferencial do MaxClaw? Com o OpenClaw, a gente precisa de um computador dedicado para ele funcionar. Ele funciona localmente e é muito chato de configurar se você não é do meio. Com o MaxClaw, você não precisa fazer nada disso. Ele funciona na nuvem. Eu vou mostrar para vocês como que configura e demora menos de 20 segundos. Você só tem que preencher 2 ou 3 linhas e é com seu nome. Então é muito fácil. Mas sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que o MaxClaw é capaz de fazer e como que a gente utiliza ele. E para configurar o MaxClaw é muito simples. A gente clica aqui, clica em Start Now e ele vai te perguntar qual modelo você quer para começar. Aqui, gente, é meio que baseado no que você vai fazer. Mas eu recomendo todo mundo deixar aqui no modo padrão, porque depois você pode mudar. E esse aqui vai englobar praticamente todos os usos gerais. E aí ele vai montar a sua máquina virtual. Isso não leva nem 15 segundos. Olha só como é que é rápido. E está prontíssimo. Aqui você tem duas opções. Continuar aqui com a máquina virtual pelo chat. Ou você pode baixar o Minimax App. Vamos começar aqui pelo chat e depois a gente baixa o app para testar. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para conectar ao Telegram. Assim eu posso controlar o meu MaxClaw através do meu celular. E são apenas 2 passos muito simples, que é abrir um chat com o Botfather no Telegram e depois obter um token para parear como se fosse um dispositivo Bluetooth comum. Para fazer isso é muito simples, você vai abrir o Telegram, vai procurar o Botfather, vai criar um novo bot, é muito simples, é só você seguir as instruções, é só botar o nome. E aí ele vai te dar um token de API ou API. E aí você vai simplesmente colar aqui esse token. Bom, e o pareamento está feito. Vocês vão notar que eu vou mandar um oi aqui no celular e vai chegar aqui no meu MaxClaw. Beleza, a gente já está com o nosso MaxClaw ativado, pareado com o Telegram para a gente poder controlar pelo celular. Mas o que dá para fazer aqui? Por que ele é tão diferente de uma IA comum como o ChatGPT, o Claude ou o Perplexity? Lembra que eu falei no início do vídeo que o Claw é como se fosse um agente que nunca dorme, nunca desliga e pode fazer coisas para você
mesmo quando você não está na frente do computador ou o seu computador está com a tela desligada, você não precisa interagir com ele. É exatamente isso que eu vou demonstrar para vocês, de uma forma muito simples, nada de coisas muito complicadas. Uma das coisas que eu gosto de fazer é investir na bolsa de valores. Só que eu não tenho tempo e nem quero ficar todo dia ali procurando todas as ações e ver o que aconteceu no mercado, o que está acontecendo. Então o que eu posso fazer é o seguinte: todos os dias me envie pelo Telegram às 22h15 um resumo sobre o que aconteceu no mercado de ações brasileiras no dia. Pronto, viu como é extremamente simples criar uma ação ou fazer algo dentro do MaxClaw? Agora vamos ver se funcionou. Como que isso vai chegar para mim no Telegram? E tá aqui perfeitamente o que eu queria na hora que eu queria. Me mandou o resumo do mercado financeiro para eu não ter que ficar perdendo tanto tempo assim durante o dia me atualizando. Esse foi um exemplo bem simples para você entender o funcionamento do Claw. E a ideia é sempre automatizar processos. E tem outros exemplos que eu vi por aí que são bem legais. Tem muita gente usando o Claw principalmente para conseguir empregos. Você coloca lá para ele pesquisar todos os dias de manhã e no final da tarde vagas de emprego com o perfil X no LinkedIn. E ele vai fazer essa varredura de manhã e de tarde e te mandar no WhatsApp. Tem gente que está usando para criar conteúdo. Aí você pensa numa ideia, você manda no seu Telegram e ele categoriza num banco de dados. Ou pesquisa no X, no Reddit ou em outros fóruns, outras redes sociais. Trending Topics já te manda um script no seu contexto para você gravar um vídeo e viralizar. Enfim, as ideias são infinitas. É só você pensar em automação e como se fosse um segundo cérebro para te ajudar a pensar quando você está ocupado com outras coisas. Mas o Minimax não é só o MaxClaw. Ele também tem uma IA super poderosa com os agentes e é isso que a gente vai começar a ver agora. Então quando a gente abre o Minimax, essa é a tela que a gente vai encontrar. A princípio parece uma IA comum, aquelas IAs que a gente bota texto e recebe mais texto ou alguma coisa mais simples. Mas ela é incrível e eu vou mostrar para vocês já já. Aqui do lado a gente tem algumas coisas simples, como a pesquisa, e a pesquisa aqui é para as nossas novas tarefas, ou para as tarefas que a gente já fez. Como essa conta nova, ela não vai ter nem isso, e nem os assets, que são os nossos ativos. Ou seja, se você mandar um PDF, um Excel, um arquivo qualquer, ele vai ficar aqui. E também tudo que você criar. No final do vídeo a gente vai voltar aqui, depois que a gente tiver criado, e vai ver como é que fica. Na galeria a gente pode ver projetos criados pelo Minimax ou por outros usuários, como por exemplo esse dashboard para cripto aqui. Clicando nele a gente pode ver todo o prompt ou pode ir direto acessar o site. E aqui vocês estão vendo que ele é muito funcional, atualizado em tempo real, aqui tem o preço atual, é dia 7/4. A gente pode explorar outras moedas, pode criar o nosso próprio portfólio para ir acompanhando aqui, ou ver os gráficos. Voltando aqui para o Minimax, a gente tem o MaxClaw, que é o Claw da Minimax, e a gente vai falar daqui a pouco como que isso funciona, por que está tão famoso, o que ele é capaz de fazer. E aqui embaixo a gente tem as skills, que são habilidades que a gente pode ensinar para a nossa IA, para a Minimax, para ela ficar mais poderosa, como por exemplo aqui o gerador de conteúdo visual, onde eu posso criar infográficos, dashboards, timelines, mapas mentais e várias outras coisas com apenas um clique. E aqui embaixo eu tenho os nossos experts, que são focados em tarefas específicas. Por exemplo, eu tenho um expert de PPT, que é o criador de PowerPoint. Aqui eu tenho também o Land Page Builder, que é o criador de sites. E tenho muitas outras coisas, né? Um processador de documentos, um processador de Excel, enfim, a gente vai dar uma olhada nisso aqui também. Mas agora vamos dar uma olhada na prática, o que o Minimax consegue fazer com apenas alguns comandos simples. Coisas que nós utilizamos e precisamos da nossa vida real no dia a dia, sem tarefas extremamente complexas, apenas coisas que vão realmente facilitar a nossa vida. Bom, para começar a gente vai criar uma tarefa. Aqui a ideia é muito simples, criar um site para os meus seguidores poderem marcar um café comigo. O site precisa ter opções de cafeterias na zona sul do Rio de Janeiro e as pessoas precisam conseguir agendar comigo selecionando o dia e a hora. Estou disponível todos os dias de 8 às 5. Pronto, ele terminou, demorou aproximadamente 4 minutos e está aqui o site. Vamos dar uma olhada para ver se ele está funcional. Bom, o layout ele escolheu sozinho, né? Eu não dei nenhuma instrução, mas ele colocou aqui 6 opções de cafeteria, todas reais, no Rio de Janeiro, e algumas eu já até conheço. Vou selecionar essa aqui no Café do Mercado, vou continuar, e a única coisa que eu tinha pedido para ele foi que ele pudesse disponibilizar agendamento todos os dias, no horário de 8 às 5.
Então eu vou selecionar um dia aqui qualquer só para ver se vai funcionar. E ele me dá opções de horários a cada meia hora. Eu não fui específico quanto a isso, ele fez a interpretação dele. Eu poderia ter colocado aqui em espaços de 1 hora ou 2, da forma que eu queira. E aí, continuando, ele vai pedir o nome completo, e-mail e telefone. E aí você vai se perguntar, beleza, mas como é que você vai ficar sabendo que alguém agendou se não apareceu nada ali no site? Primeiro, eu não coloquei nenhum back-end, né, nenhum retorno no prompt, mas ele me dá as seguintes opções. Eu posso adicionar ao site para receber por WhatsApp, e-mail, Google Sheets ou Telegram. E, obviamente, eu tenho que conectar cada uma dessas contas ao Minimax. Assim, ele vai me informar toda vez que alguém utilizar esse site aqui para agendar um café comigo. Esse processo inteiro levou menos de 10 minutos. E eu posso usar esse site aqui sem ter que pagar por um domínio extra, apenas dentro do meu Minimax. Nosso segundo caso é um pouco mais complexo, mas também é muito útil na minha vida e pode ser muito útil na sua. Eu quero que ele crie um Media Kit para o meu canal no YouTube. O meu canal é esse aqui e eu estou anexando os reportes analíticos do próprio YouTube Analytics que eu exportei lá da plataforma. Então eu vou anexar um arquivo aqui. Estou colocando um arquivo zipado que o próprio Analytics me gerou e eu vou ver se ele consegue trabalhar com isso. Vou dar esse comando simples, mas eu poderia refinar pedindo para ele focar em comentários ou outras coisas do tipo. E ele terminou, demorou um pouco mais, essa tarefa aqui demorou quase 10 minutos, mas vamos ver o que ele entregou. Bom, aqui tem o meu Media Kit que ele gerou e temos aqui uma opção de falar direto e ver planos. Se eu clicar aqui em falar direto, ele vai me dar os links do meu Instagram, que provavelmente ele tirou lá do YouTube, porque eu não informei para ele. Como eu não informei o e-mail no prompt, ele não vai ter nada aqui. Aqui temos alguns números que ele retirou do Analytics. Aqui ele fala sobre o canal, pegou a minha descrição lá do canal e de alguns vídeos. Colocou o nicho do meu conteúdo aqui, já baseado nos últimos vídeos que eu fiz. Meus vídeos mais assistidos com o número de visualizações e número de horas de visualização também. Perfil do público distribuído por idade, gênero e localização. E aqui embaixo os serviços de parceria que eu posso oferecer. Como eu não coloquei nada específico no prompt, ele trouxe aqui algo que ele mesmo criou, mas eu poderia ter dado as orientações de como eu queria isso aqui. Aqui também, investimentos e planos, eu não botei nada no prompt, mas ele já criou aqui um espaço. Como vocês viram, foi um prompt muito simples, mas que se eu tivesse refinado, dado mais instruções, gastado mais um tempinho ali nessa engenharia de prompt, teria ficado um site maravilhoso, né? E já está muito bom. Eu posso refinar ele ali e ir alterando as coisas conforme eu quero, mas a ideia é mostrar que ele é muito poderoso e mesmo eu não sabendo fazer essa engenharia de prompt, ele me deu um resultado muito bom. Bom, nosso próximo teste é relacionado a ações da Petrobras na Bolsa Brasileira. Eu pedi para ele fazer uma análise completa para que eu possa decidir se compro ou não. Eu também quero slides com resultados dos últimos 3 trimestres e eu informei para ele que esses resultados podem ser retirados do site da própria Petrobras para ver o que acontece. Vamos ver se ele vai buscar esses resultados ou se ele vai pedir para eu enviar como PDF ou algo assim, que também é algo que eu já posso fazer. Mas vamos ver o que ele faz sozinho. E aí eu dei o comando para ele, e lembra que eu falei que existiam os experts, inclusive mostrei esse aqui do PowerPoint? Ele está perguntando se ele pode utilizar esse expert para criar o que eu acabei de pedir. E eu vou dizer que sim, até para a gente ver o que acontece. Bom, análise finalizada, ele me colocou aqui todos os dados da análise e criou um PowerPoint. Nesse PowerPoint, a gente tem 9 slides e ele passou pelos trimestres conforme eu pedi. Temos aqui os indicadores fundamentais, que são as principais métricas financeiras e operacionais da empresa, e aí partimos para os resultados do segundo, terceiro, quarto trimestre de 2025, com uma conclusão e recomendação. Claro que isso aqui é apenas uma base para você ter uma ideia do que ele pode fazer. Se você fosse fazer uma apresentação, eu te recomendaria trabalhar mais o prompt para ter mais informações, desde layout até esquema de cores, mostrar as informações que você realmente precisa mostrar, enfim, trabalhar de acordo com a sua necessidade. Mas isso aqui é para você ver o poder da ferramenta. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E lembre-se, o Minimax é gratuito para você começar a usar. E se você logar na plataforma todos os dias, a cada dia você ganha 200 créditos para gastar como quiser. Você viu que eu fiz várias tarefas aí que gastaram pouquíssimos créditos. Então isso acaba te salvando caso você precise de alguma coisa ali muito urgente, mas não quer pagar. E caso você queira assinar, no plano anual você paga apenas $16 por mês e tem direito a fazer tudo isso.
Você viu que o Claw é uma mão na roda, dá para fazer muita coisa legal, então é muito útil e se você quiser testar, o link está aqui embaixo. Eu não ganho nada com isso, só estou indicando porque eu realmente acho muito bom. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.